Oi, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que está no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 46, diz: E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Essa é uma passagem bem conhecida. Se você não conhece, eu quero trazer uma breve reflexão acerca de José, que era filho de Jacó, o filho mais jovem de Jacó. Este recebeu do seu pai, ainda jovem, uma túnica colorida. Ele era o filho favorito de seu pai, porque ele era o filho da esposa de Jacó, de Raquel, que era uma esposa muito amada por Jacó. Então ele era muito querido. Mas, quando ainda jovem, por volta de 17 anos de idade, Deus deu a ele alguns sonhos. E no meio desses sonhos, mostrava que a lua, o sol e as estrelas se prostravam diante dele. E os irmãos de José e os pais dele, porque ele contou os seus sonhos ao seu pai e também aos seus irmãos, e os seus irmãos e o seu pai compreenderam que era um sonho, indicando que José iria triunfar sobre eles, que José iria reinar e eles iriam se prostrar diante do próprio José, que era o mais novo. E isso foi motivo de gerar muita inveja no coração dos seus irmãos. E José, devido a esse sonho, passou a ser perseguido e odiado pelos seus irmãos. Seus irmãos acabaram vendendo ele, quase o matavam. E ele foi parar na terra do Egito devido a esses sonhos, devido à inveja dos seus irmãos. Mas é interessante nós observarmos que durante todo esse processo, durante tudo isso que José passou, José foi vendido como escravo, depois ele foi ficar na casa de Potifar, e depois disso ele foi parar na prisão, e ainda assim, em todo esse caminho, na prisão, no Egito, como escravo, e agora como prisioneiro, ainda assim, a Bíblia diz que Deus era com José. E em todo o caminho de José, Deus estava com ele e o fazia prosperar. E em nenhum momento desses, nós vemos José se desviando da presença de Deus. Ele continuava firme naquilo que o seu pai o tinha ensinado, segundo os preceitos cristãos, acerca do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o seu pai. Ele guardava os preceitos. Ele guardava os princípios. Ele teve a oportunidade de trair a Potifar com a sua esposa, que chegou atacando, mas ainda assim ele permaneceu fiel, ele fugiu. Depois ficou como um prisioneiro e ainda assim ele não negou a Deus, permaneceu fiel ao Senhor. E nesse texto que eu li para vocês, mostra que anos depois, muitos anos depois, José se apresentou diante de Faraó e ele foi escolhido. Ele havia interpretado um sonho de Faraó e ele havia sido escolhido para ficar como se fosse o representante, o governador. Abaixo de Faraó, ele era a pessoa mais importante, o governador de todo o Egito. Logo em seguida, a Bíblia vai mostrar que se cumpriu exatamente o sonho que José havia interpretado. Foram 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. Durante a escassez, os seus irmãos vieram em busca de comida na terra do Egito. E é aí que entra o sonho que José havia tido lá atrás. José tinha tido o sonho onde as estrelas e a lua e o sol se prostravam diante dele. E da forma que Deus mostrou a ele, aconteceu. Anos depois, veio os seus irmãos e depois veio o seu pai e se prostraram diante de José. E para trazer uma aplicação desta palavra ao seu coração, eu queria dizer a você que tem esperado uma promessa do Senhor. Você sonhou, você projetou, Deus colocou em seu coração algo para que você sonhasse. Você sonhou muito, você foi longe. No entanto, os anos se passaram e você está parado,
olhando para um lado, olhando para o outro, quem sabe se questionando se de fato foi Deus, se de fato isso vai acontecer, se de fato esses sonhos foram de Deus e se de fato eles se cumprirão. Como na vida de José, o tempo passou, mas Deus cumpriu a promessa que fez. Os sonhos se tornaram realidade. Na sua vida também vai acontecer. Por isso eu quero te dizer, não desista. Há um propósito de Deus. É interessante que José diz, foi plano de Deus, foi o Senhor quem permitiu eu viver tudo aquilo para preservar as nossas vidas nesse tempo. Ele não guardou mágoa, mas ele compreendeu o propósito divino para ele, para a sua família. E para você eu digo, não guarde mágoa diante do que você passou, das decepções, daquilo que aconteceu fora das suas expectativas. Não guarde mágoa, não guarde rancor, olhe para o Senhor, entenda que há um propósito em tudo isso e que o Senhor ele vai te honrar. Não desista, não pare de sonhar. Os teus sonhos em Deus se tornarão realidade no tempo de Deus. Não desista, Deus conta com você para uma grande obra. Eu espero que você receba esta palavra. Se você foi abençoado e edificado, compartilhe esta palavra para que a palavra do Senhor seja alcançada em todo o mundo e muitas vidas sejam abençoadas. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o seu comentário, fique com Deus, um cheiro no coração, até o próximo vídeo.